que o senhor secretário faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e confirmarmos a sessão extraordinária e votarmos as matérias que estão contidas nela. Quero me dirigir ao público presente e ao público que está nos vendo pela Web TV, que, devido ao regimento interno, as matérias sendo trancada a pauta, é necessário que seja feita a votação através extraordinária, mas também observar que esta sessão extraordinária não está sendo, não é paga aos vereadores. Portanto, essa e nenhuma sessão extraordinária os vereadores recebem. É somente por questão de regimento interno e que devemos seguir da melhor forma possível ao pé da letra. Por favor, senhor secretário. Senhor presidente, há quórum suficiente para darmos início à presente sessão extraordinária. Antes da leitura dos vetos, eu gostaria de informar aos senhores que alguns estão recebendo já, todos irão receber um CD da secretaria contendo o trabalho que foi desenvolvido da empresa contratada para a questão de comentários e sugestões de alterações do regimento interno e da lei orgânica do nosso município, e também o DVD da cerimônia de posse dos excelentíssimos senhores. Que o senhor secretário proceda à leitura das matérias já para votação, já com os devidos pareceres votados e apreciados pelos senhores. Ofício número 724/2016, assinado pelo ex-prefeito municipal. Veto total ao autógrafo número 69/16. Senhor presidente, passamos por conhecimento de Vossa Excelência e dos nobres edis, com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Tatuí, Lei Municipal número 2156, de 5/4/90, a aposição do veto total, exposto nas razões que seguem referente ao autógrafo número 69/16 do projeto de lei número 39/16 do Legislativo, assinado pelo ex-prefeito municipal. Projeto do Legislativo de autoria do vereador Vladimir Faustino Sapurito e Júnior Vaz. Tem a especial finalidade de informar, após análise do projeto de lei supracitado, que o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 21 local foi amplamente discutido no período de 2007 a 2009, com análise de diferentes instrumentos, mecanismos, instituições do setor público e privado. Atualmente, os conselhos municipais estão mais amadurecidos e conduzem as tratativas pertinentes ao tema, como é o caso do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONDEMA. De início, consideramos ser louvável a preocupação desta idilidade, por seu eminente integrante, quanto à percepção às ações necessárias de planejamento socioeconômico ambiental, sem embargo dos meritórios propósitos que norteiam seu ilustre autor. Solicito o veto ao projeto de lei número 39/16, que cria o programa Agenda 21 Locais e o Fórum 21 de Tatuí.
Antecipamos nossos agradecimentos e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos. Assinado pelo Departamento de Meio Ambiente da época, responsável José Vicente Alamino de Moura. Em discussão, o veto aposto ao autógrafo 69/16 ao projeto de lei do Legislativo 39/16. Se há alguém que se manifeste. Não havendo, eu passo a presidência ao nosso vice-presidente e eu vou fazer uso da tribuna. Palavra o vereador Júnior Vassi. Senhor presidente, mesa, nobres pares, público, imprensa presente, eu sou um dos autores desse projeto, que, à época que nós protocolamos esse projeto, nós estávamos criando o programa de Agenda 21 e o local do Fórum 21 de Tatuí. Tendo em vista esse veto total do prefeito anterior, eu fui buscar algumas informações e vi realmente que a ideia desse governo que aí está com a prefeita Maria José e com o Luiz Paulo, que o CONDEMA, né, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, vai ter uma atuação maior nesse governo. E que eles vão desenvolver trabalhos similares a esse programa que nós propomos. Em conversação, eu fui convencido que não há necessidade de nós criarmos mais um programa, tá? Desde que o conselho já existente faça com maestria e desenvolva os fóruns e os debates. Então, eu venho aqui pedir aos senhores que sigam o veto, que votem a favor do veto e que nós deixamos aí que o CONDEMA venha atuar mais fortemente nesse mandato, nesse novo mandato aí que se inicia. Muito obrigado a todos, senhores. Ainda em discussão. Em votação. A votação será secreta, viu? Aviso aos nobres vereadores. Eu votei. Você votou aqui. Está mantido o veto. 15 votos favoráveis, uma abstenção e um ausente. Quero agradecer aos senhores vereadores que atenderam o meu pedido. Muito obrigado, senhores vereadores.
o secretário proceda à leitura da próxima matéria que nós vamos discutir e votar. Veto total ao autógrafo número 45/2016, ao projeto de lei número 66/2015 do Legislativo, assinado pelo ex-prefeito municipal. Projeto de lei número 66/15, autógrafo número 4516, ementa. Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas luminárias de diodo emissor de luz, LED, quando da implantação de novos loteamentos no âmbito do município de Tatuí e da outras providências. Prezado senhor, através deste vimos informar que os ativos de iluminação pública continuam sob responsabilidade da concessionária de energia elétrica, Eletroeletricidade e Serviços S.A. E da mesma forma, a manutenção, expansão da rede de iluminação pública continuam a ser realizados pela concessionária. Tendo em vista o exposto acima, o projeto de lei número 66/2015 do Legislativo deverá ser vetado. Certo de podemos contar com a sua valiosa atenção, renovamos nossos protestos de elevada estima e apreço. Assinado pelos engenheiros civis João Batista de Camargo e Luiz Antônio dos Santos. Em discussão, o veto total aposto ao autógrafo 45/16, referente ao projeto de lei 066/15. Que os senhores vereadores se manifestem para discussão. Com a palavra, o vereador Marcos de Abreu. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Esse projeto é de minha autoria e eu peço aos nobres vereadores para que derrubem o veto do prefeito, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de lâmpadas ou luminárias, que é o LED, quando a implantação de novos loteamentos no âmbito do município e das outras providências. Eu fiz isso, eu solicito que derrube o veto, porque aqui disse que é de responsabilidade da Electro. E no Tribunal de Contas do Estado, eu vou ler uma parte para vocês, que diz o seguinte: observe o disposto o artigo 8º, parágrafo único da lei fiscal, no que tange a movimentação dos recursos da CIP, contribuição para custeio da iluminação pública, dê atenção ao acompanhamento da execução orçamentária, devendo tomar as medidas, quando necessárias, para o ajustamento das ações dos programas de governo, a fim de caminhar de acordo com o propósito preconizados nos artigos Lei da Responsabilidade Fiscal, dê observância obrigatória para os gestores públicos e guarde consonância entre os dados e de seus registros, aqueles transmitidos ao sistema Aldesp. Então, na realidade, não é da Electro, é da Prefeitura. Por isso que eu peço para que votamos não e derrubamos o voto do prefeito. Muito obrigado, nobres vereadores. Ainda em discussão, o veto. Vou colocar em votação o veto. Para aqueles que querem manter o veto, vote sim. E aqueles que querem derrubar o veto, votem não. Observando os senhores que o voto é secreto. Nós não temos informação nenhuma aqui do voto dos senhores. E isso é muito seguro, já foi testado. E nem posteriormente nós vamos saber o voto dos senhores. Eu estou dando essa informação para não somente os senhores que já têm consciência disso, mas também a população que está nos vendo aqui em loco e aqueles que estão online pela web, para que nós possamos passar com maior transparência à população de Tatuí, tendo em vista que o regimento interno prevê que essa votação é secreta. Então, utilizem o terminal e votem, por gentileza.
Por gentileza. A forma de votação? Para manter o veto, sim. Para derrubar o veto, não. Não. Eu Que proponho... instale LEDs. Se o senhor votou... Isso. Eu solicito para que os vereadores dêem um voto de confiança no não. No não, para derrubar o veto do prefeito. Há algum entendimento para nós retornarmos à votação? Isso. Para a população nos novos... Isso. Derrubar o veto. Então é não. Votação é não. Há algum vereador que se confundiu, que gostaria de retornar à votação? Então vamos... Já que vai voltar, então vamos cancelar esse procedimento de votação. Vamos voltar ao momento de discussão. Tá? Eu concedo a palavra ao vereador Bispo Nilton. Só observando aos senhores que quando há uma votação de veto, eu sei que isso é a primeira vez que essa casa, essa legislatura está votando, quando vota não ao veto, quer dizer que não concorda com o veto do prefeito e mantém o projeto original. Tá? Agora, quando é um projeto que tem uma votação total, um veto total aposto pelo prefeito, e você quer acolher o veto, seja ele parcial ou total, o voto é sim. Tá? Então, com a palavra, o vereador Bispo Nilton. Boa noite ao senhor presidente, a todos os nobres vereadores, né? A todos presentes. Primeiramente, fora de ordem, mas não poderia deixar, aquele tempo meu foi muito curto, porque eu queria falar, eu quero parabenizar a atitude do nobre vereador Bossolan, que Deus abençoe sua vida por esta atitude. Não poderia deixar de falar, é que o meu tempo era tão pouco de falar aqui, eu gosto, como eu pastor, a gente fala bastante, né? Então o tempo é pouco. E até eu queria falar sobre aquele outro meu de Cidade Limpa, que para nós adotarmos esse sistema de uma vez por mês, passássemos nos bairros, até que a população esteja esclarecida para mantermos a nossa cidade limpa. Bom, sobre o pedido do nosso colega, como eu trabalho muito com construção, eu gosto muito, e eu peço que os nossos pares votem não para o veto, porque a LED hoje é a lâmpada do momento, na economia, para clarear, dá mais claridade, dá tudo. Então eu peço a vocês, nobres colegas, eu vou o redator, voto não contra o veto desse projeto e peço o apoio de todos vocês. Concedo? Na discussão não há parte, é o uso da tribuna. Pode usar a tribuna aqui, então. Por gentileza, se o senhor já finalizou, pode usar. Porque nós temos 10 minutos no total de discussão, mas... Não, presidente, eu queria fazer, porque eu me confundi, eu queria fazer o apelo também pelo voto não. Visto que o LED, a Prefeitura de São Paulo, trocou tudo por LED e teve uma economia, se eu não me engano, de mais de 40 a 60% da conta da cidade. Eu acho que isso é extremamente necessário, então quero fazer esse registro aqui também. Com a palavra, o vereador Proença Cabeleireiro. Boa noite mais uma vez a todos. Também quero fazer o apelo aí para que todos votem com o Marquinho aí no não, para que seja derrubado esse veto. Inclusive, esse vereador, no ano passado, fez também documentos, não me recordo agora se é indicação ou requerimento, pedindo ao prefeito, atual prefeito da época, para que se estudasse a possibilidade de estar trocando essas lâmpadas aí por lâmpadas LED, que com certeza é um grande ganho para a cidade toda, em questão de economia e também de claridade. Então, o Marcos tem o meu voto, e também que todos os vereadores, quando seja votado aqui um projeto, um veto de um projeto, que seja para beneficiar a população, que todos possam aí votar junto com o vereador para que derrube esse veto
Isso quando um projeto realmente que seja de grande benfeitoria à sociedade. Obrigado a todos. Ainda em discussão, não havendo manifestação, eu coloco em votação secreta o veto, lembrando aos senhores que aqueles que são a favor do veto, vote sim, e quem é contrário ao veto do prefeito, coloquem não no terminal. Encerrada a votação, o veto foi derrubado, rejeitado por unanimidade dos presentes. Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria para votação. Veto total, autógrafo número 47/16, referente ao projeto de lei número 015/16 do Legislativo, também assinado pelo ex-prefeito. Razões do veto. Tem a presente finalidade de comunicar a Vossa Excelência o veto total por mim aposto ao autógrafo número 47/16, referente ao projeto de lei número 15/16 do Legislativo, encaminhado a este Executivo Municipal através de um ofício datado do dia 13 de outubro de 2016 e protocolado nesta municipalidade no dia 19 de outubro do mesmo ano, com o número 15.482 de janeiro de 2016. Trata-se de projeto de lei que versa sobre a permanência de guarnição da Guarda Civil Municipal em frente às escolas municipais. Contudo, tal matéria é de competência exclusiva do Poder Executivo, razão pela qual deve ser vetado. Segue a justificativa de nosso veto. A competência privativa do prefeito está disciplinada no artigo 34 da Lei Orgânica. No artigo 34 diz: compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre organização administrativa, serviços públicos, matéria tributária e orçamentária. A segurança nas escolas é um serviço público que pode ser desempenhado pela Guarda Civil Municipal ou pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e pela regra do inciso 4º do artigo 34 da Lei Orgânica do município de Tatuí, compete ao prefeito a competência de legislar sobre a matéria. Caso, por um lapso, fosse aprovada a lei com vício de iniciativa, esta será inconstitucional e, por isso, poderá ser extirpada do ordenamento jurídico, à maneira da lei paulistana abaixo abordada no trecho da ementa. Ação direta de inconstitucionalidade, número 21408844, da comarca de São Paulo. Ementa, ação direta de inconstitucionalidade. Lei número 4.311, 30 de dezembro de 2015, do município de Taquaritinga, concessão de isenção da tarifa de transporte público urbano aos idosos com mais de 60 anos credenciados pelo município. Iniciativa oriunda do Poder Legislativo Local, inviabilidade, competência legislativa privativa do Executivo, matéria relativa à administração municipal. Ainda da fiscalização e regulamentação dos serviços públicos não são atribuições privativas do Poder Executivo. Violação à separação dos poderes. Sanção do projeto de lei pelo prefeito municipal não convalida o vício de iniciativa, jurisprudência pacífica do STF. Pretensão procedente. A nossa manifestação no sentido de inviabilidade do presente projeto de lei por vício e iniciativa, razão pela qual fica vetado. Diante do exposto, conto com a compreensão dos senhores vereadores no sentido de acolherem a ponderação sustentada por este Executivo, mantendo o veto total ora posto por ser de justiça. Assinatura do ex-prefeito. Em discussão, o veto total aposto ao autógrafo 47/16, referente ao projeto de lei 015/16, com a palavra o vereador Marcos de Abreu.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu peço aos nobres vereadores que mantenham o veto, que votem sim, pela inconstitucionalidade da lei e que vai atrapalhar também o nosso executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Se não houver... Em votação, coloco em votação o veto total, aposto ao autógrafo 47/16, ao projeto de lei 15/16. Quem for favorável ao veto, vote sim. Quem for contrário, vote não. Encerrada a votação. O veto foi mantido por 14 votos a favor e uma abstenção. Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria a ser discutida e votada. Projeto de lei número 005/2017 dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial conforme especifica. Este projeto de lei dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial, se faz necessário para realizar obras de recapeamento asfáltico nas seguintes ruas que não estão contempladas no orçamento vigente. Contrato número 830.390/2016. Rua Otávio de Azevedo, Vila Santa Adélia, Rua Antônio Pereira Fiuza, Vila Esperança, Mário Baiard, São Cristóvão e Alberto Vitali, no São Cristóvão. Diante do exposto, pedimos aos nobres edis valiosa colaboração no sentido desse projeto de lei ser apreciado e votado, com urgência urgentíssima diante de sua finalidade. Tatuí, 14 de fevereiro de 2017, Maria José Vieira de Camargo, prefeita municipal. Em primeira discussão, o projeto de lei 05/17 do Executivo. Como não houve manifestação, em primeira votação, o projeto de lei 05/17 do Executivo. Encerrada a votação, em primeira votação, aprovada por 13 votos a favor e uma abstenção. Em segunda discussão, o projeto de lei 5/17 do Executivo. Não havendo manifestação, em votação, em segunda votação, o projeto de lei 05/17 do Executivo. Encerrada a votação, projeto de lei 05/17, aprovado em segunda votação por 14 votos favoráveis. Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria a ser apreciada, discutida e votada. Projeto de lei número 006/2017. Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial conforme especifica. Esse projeto de lei se faz necessário para realizar obras de reforma da UBS CDHU.
um convênio do Ministério da Saúde que não estão contempladas no orçamento vigente. Diante do exposto, pedimos aos nobres edis a valiosa colaboração no sentido desse projeto de lei ser apreciado e votado com urgência urgentíssima diante de sua finalidade. Tatuí, 14 de fevereiro de 2017, assinado pela prefeita municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 06/17 do Executivo. Coloco em votação, primeira votação, o projeto de lei 06/17 do Executivo. Projeto de lei aprovado em primeira votação por 14 votos favoráveis. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 06/17 do Executivo. Em votação. Aprovado em segunda votação por 14 votos favoráveis. Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria a ser apreciada. Projeto de lei número 007/2017. Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional, especial, conforme especifica. Este projeto de lei se faz necessário para realizar obras de reforma da UBS Santa Cruz, também um convênio do Ministério da Saúde, que não estão contemplados no orçamento vigente. Diante do exposto, pedimos aos nobres edis a valiosa colaboração, no sentido desse projeto de lei ser apreciado e votado com a urgência urgentíssima, diante de sua finalidade. 14 de fevereiro de 2017, assinado pela prefeita municipal. Em primeira discussão, o projeto de lei 07/17 do Executivo. Em primeira votação, o mesmo projeto. Aprovado em primeira votação o projeto de lei 07/17 do Executivo, por 14 votos favoráveis. Em segunda discussão, o mesmo projeto. Em segunda votação, o mesmo projeto. Aprovado em segunda votação com 14 votos favoráveis. Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria a ser votada. Projeto de lei número 063/2015, de autoria do Legislativo. Altera o artigo 1º, parte final da Lei Municipal número 4.932, de 19 de março de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada de Lúcia de Oliveira de Laroli a Estrada Municipal, que inicia-se às margens da rodovia SP-127, Antônio Romano Esquincariol, altura do quilômetro 124, sentido norte, nesta cidade. Assinado como autor, vereador Marquinho de Abreu. Em primeira discussão, com a palavra... em discussão única, com a palavra o vereador proponente, Antônio Marcos de Abreu. Senhores vereadores, eu fiz só a redação que mudou, já está aprovado o projeto, que é na altura do quilômetro 124, e no outro era o quilômetro 200 e alguma coisa, então só foi mudado o quilômetro. Muito obrigado, senhor vereador, nobres vereadores. Ainda em discussão, o mesmo projeto, em discussão única. Em votação única, o projeto de lei 063/15.
do Legislativo. Aprovado o projeto de lei 063/15 do Legislativo. Que o senhor secretário proceda à leitura da matéria a ser apreciada. Projeto de decreto legislativo número 006/2016. Fica outorgado o título de cidadão tatuiano ao excelentíssimo senhor Jarbas Sobral Neto, pelos relevantes serviços prestados à comunidade tatuiense. Autoria e assinatura do vereador Marquinho de Abreu. Em discussão única, o projeto de decreto legislativo 06/16, de autoria do vereador Marcos de Abreu. Em discussão única. Com a palavra, o vereador Marcos de Abreu. Só Marcos de Abreu hoje. Senhor presidente, nobres vereadores aqui presentes, eu peço a colaboração dos nobres vereadores, que é uma pessoa que trabalhou em prol do nosso município, um dentista, família aqui, nossa cidade, uma família tradicional aqui, o senhor Jarbas Sobral Neto, e solicita a compreensão que vote favorável a esse projeto do título de cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Ainda em discussão. Lembrando aos senhores que eu vou colocar em votação que projeto de decreto legislativo também é votação secreta. E, da mesma forma, os senhores utilizem o terminal. E nós dependemos de 2/3 para proceder à votação. Muito bem lembrado pelo vereador Ney. Nós já estamos verificando um dispositivo para que todos tenham aí a sua forma secreta e privacidade de votar. Em votação, o projeto de decreto. Aprovado o projeto de decreto legislativo 06/16 por 15 votos favoráveis. Tem mais? Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria a ser apreciada. Projeto de resolução número 002/2017. Altera a redação dos artigos 37 e 45 da resolução número 002/2006, regimento interno da Câmara de Tatuí, fixando em 6 o número das comissões permanentes, com o desdobramento da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e Defesa dos Direitos do Consumidor e Serviços Públicos Municipais. Assinado pela mesa. Em discussão, o projeto de resolução 02/17 da mesa diretora dessa casa. Em primeira votação, lembrando aos senhores que a segunda votação será na próxima sessão que nós nos reunirmos. Em primeira votação, o projeto de resolução 02/17 da mesa diretora. Encerrada a votação, aprovado por 14 votos favoráveis em primeira votação. Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria a ser apreciada.
Os requerimentos são os seguintes: 19/17, 117/17, 119/17, 130/17, 131/17, 132, 158, 159, 160, 191 e 192, todos /2017. Em discussão os requerimentos. Em discussão? Com a palavra o vereador Eduardo Salum. No total. Senhor presidente, nós vereadores, eu peço desculpa aí pelo horário, só que o meu requerimento que está englobado é relacionado a uma casa ali no Rosa Garcia, já foi inúmeras vezes pedido para a Defesa Civil para que passe no local. É uma construção em área de risco. Cada chuva que vai entrando, está entrando por baixo da casa, está criando um buraco gigantesco, uma casa e várias casas estão sendo comprometidas. Eu faço o apelo e quero registrar esse apelo, porque já cansamos de pedir, já cansamos de indicar, e agora temos que fazer um requerimento e cobrar, porque tem criança na casa e está começando a comprometer toda a região. É aquelas casinhas ali no Rosa Garcia que está em área de risco ali. É calamidade a situação que está ali, formando cada vez um buraco. Esses dias a gente já foi lá um dia para visitar. Esses dias a gente recebeu um vídeo do que o buraco está 3 vezes maior. O buraco só está aumentando embaixo da casa. É uma situação bem complicada, então eu faço um apelo aqui, o registro na Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Senhor vereador, o senhor tem o tempo necessário para falar, não é cansativo, não. Mais algum vereador à disposição para discussão? Não havendo mais vereadores para discussão, coloco em votação os referidos requerimentos. Encerrada a votação, aprovado por 14 votos favoráveis. Quero manifestar aqui aos senhores que nós recebemos, na sexta-feira, foi enviada pelo Tribunal de Contas as contas do município do exercício de 2014, que eu peço que o senhor secretário proceda à leitura do encaminhamento. Recebimento. Aos 3 dias do mês de março do ano de 2017, recebemos estes autos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através da Unidade Regional de Sorocaba, o R9, conforme o protocolo de número 00522/2017, assinado pelo senhor Aguinaldo José Teles, chefe aqui da divisão de expediente. A conclusão: no dia 7 de março de 2017, faço estes autos conclusos ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, assinatura do diretor-geral administrativo Adilson Fernandes dos Santos. Referente ao processo do Tribunal de Contas 370/26/14, prestação de contas do Executivo exercício de 2014. O despacho ao expediente. A seguir, manifesta-se a Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento e, nos termos do artigo 326 do Regimento Interno, encaminha-se cópia do parecer prévio aos senhores vereadores. Estatuí 7 de março de 2017, assinatura do presidente da Câmara, Júnior Vaz. Amanhã, a Secretaria já irá encaminhar ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento para que, no prazo regimental de 60 dias,
exarem o parecer, para que posteriormente essa casa venha analisar e votar. E será passado a cópia do relatório a todos os vereadores dessa casa. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus eu declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.